Tá vendo? Glória a Deus. Ele é uma bênção, é homem de Deus, irmãos. Tem testemunho. E eu louvo a Deus pela vida dele. Sempre quando ele vem aqui, nós nos alegramos muito. Amém? Então quero que você abra teu coração, que você não deixa a ave de rapina roubar o que Deus vai te entregar pela vida do pastor. Amém? Aplauda aos céus, com alegria receba o servo de Deus. Glórias a Deus. Meus irmãos, aceite a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, amém? Terceira vez sempre é mais forte, paz do Senhor, amém? Só quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Queridos, eu quero glorificar a Deus por mais uma oportunidade de estar retornando a essa casa. Eu confesso que eu já estava morrendo de saudade de vocês e faltam-me palavras para agradecer o carinho que essa igreja tem comigo, com a minha família, e de fato é recíproco todo esse carinho, esse amor. Pastor Claudinei, Deus abençoe. Pastora Cibele, é um casal de pastores que eu tenho uma estima, um respeito, uma admiração muito grande. Diga-se de passagem que não é vergonha nenhuma, mas sempre quando eu tenho alguma dúvida, alguma coisa, eu faço questão de ligar para o pastor, mandar mensagem. Muito obrigado por tudo, meu pastor, sou muito grato. O Senhor, a família do Senhor, pastor Mateus também é um grande amigo, um irmão que o altar me deu, não é verdade? Pastor Claudinei e pastora Cibele são os pais que Deus me deu no altar. Pastor Mateus é um irmão também. Deus abençoe. Missionária Nicole, toda essa família abençoada. Trago um abraço, uma paz do Senhor da minha esposa. Quem recebe, diga amém. Ela não pôde vir, os pés dela tá parecendo duas batatas, tá aguentando nem ficar em pé. As mamães aqui sabem como é que é. Mas ela falou: 8, meu pastor, ganha mês que vem. Não vejo a hora, meu Deus do céu, aleluia. Já ela está correndo aqui, amém? Glórias a Deus. Então ela mandou um abraço para toda essa igreja linda. Que Deus possa abençoar vocês mais e mais, amém? Eu tenho uma palavra que queima o meu coração aqui. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 33. Manuel, te deixa usar aí, tá bom? Fica à vontade. Olha que coisa linda. Confirmação. Marcos, capítulo 5, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se dele e contou-lhe toda a verdade. Amém? Podeis tomar o assento? Desocupem as mãos e dê uma linda salva de palma para Jesus, bem forte. Glórias a Deus. Glória seja a Deus. Queridos, eu peço que dobre a atenção de vocês. Como eu disse, eu quero ser bem objetivo. Eu não vou fadigá-los, mas eu preciso de total atenção, porque eu preciso entregar algumas lições que os céus me deu em cima desse capítulo, dessa história. De fato, esse texto é um texto muito conhecido de todos os irmãos. É um texto que muita gente usa para pregar, dar saudação, usa de temática. Já ouvi hinos usando essa mulher como exemplo. Mas para mim chegar onde eu quero, nós precisamos retroceder alguns pontos, pastor Claudinei, que eu julgo ser primordiais para que eu possa montar o alicerce da aplicação dessa mensagem. Esse texto, capítulo 5, a partir do verso de número 21 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver uma história, cuja essa história vai aparecer dois personagens, e esses dois personagens têm contextos diferentes. O primeiro personagem que aparece além do personagem principal, Cristo,
O primeiro personagem que aparece é um homem por nome de Jairo. Todo mundo sabe, não é sobre ele que eu quero falar, mas eu preciso pincelar sobre ele para me chegar até aonde eu quero. O texto vai dizer que este homem, acometido de um desespero total, de um desespero tamanho em ver a sua filha está a ponto de morrer em cima de uma enfermidade. O único recurso que este homem tem é chegar até Jesus, se prostrar aos pés de Jesus, em uma forma desesperadora, em uma forma de um pai desesperado a ver a sua filha morrer. Ele toma uma atitude e pede para que com Cristo vai até a sua casa. E o mesmo e agora Cristo atende então a petição deste homem, deste pai desesperado. O pastor deu um exemplo aqui muito lindo, e esse exemplo que o pastor deu de uma força de uma mãe ou de um pai quando vê um filho, você vai mover ou levantar algo que você nunca imaginava. E aqui nesse texto, o primeiro personagem, eu vejo um desespero de um pai que está vendo a sua filha a ponto de morrer, Manuel, e agora a única alternativa que ele tem, meu pastor, é ir até Jesus. Se prostra até Jesus, e quando ele se lança aos pés de Jesus, ele faz um pedido: vai até minha casa, cura minha filha, me ajude. Jesus então atende a petição deste homem e vai até a casa dele. Jesus, eu entendo que além dos seus 200%, porque ele é 100% homem e 100% Deus, Jesus também tem, ou Deus, a Trindade tem também conhecida como seus três oni. E o que é os três oni de Deus? É a onisciência, a onipotência e a onipresença. Jesus, pela sua onisciência, sabedor de todas as coisas, de fato, pastora Cibele, ele sabia que no meio do caminho estava para acontecer alguma coisa. Mas se nós formos trazer, pastor, eu estou vindo devagarzinho, já eu dou uns gritos aqui, mas se formos pensar pelo lado humano, meu pastor Claudinei, eu tenho certeza que o foco de Jesus agora era a casa de Jairo. Quem pediu primeiro foi Jairo, quem chegou primeiro foi Jairo. Então o foco de Jesus era a casa de Jairo. Porém, no caminho da casa de Jairo me aparece o segundo ou a segunda personagem que eu falei. E quem é ela? A Bíblia não me dá nome. Pastor, eu já estou todo arrepiado aqui para soltar essa aplicação. A Bíblia não me dá nome dela. A Bíblia não me fala quem ela é. A única coisa que o escritor expõe acima dessa mulher é que ela é uma mulher que tem uma doença com que carrega, que acompanha ela há 12 anos. De fato, vale a pena ressaltar, ela não tinha 12 anos de idade. A doença a acompanhava durante 12 anos. Pastora Cibele, ela não tem nome, ela não tem nada aqui na Bíblia, mas o escritor não dá nada, só diz que ela era enferma, e essa enfermidade era um fluxo de sangue que acompanhava ela há 12 anos. Eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo ensinar aqui? Deus me prendeu nisso, pastor Claudinei. Se eles não der glória, nós dois dá a bênção ficar pra gente, porque o primeiro personagem que me aparece tem nome, tem classe social, tem casa e tem família. Por que, pastor, o nome dele é Jairo? Qual a classe social dele? Chefe da sinagoga. E por que ele tem casa e tem família? Porque quando Jesus chega na casa dele, Jesus diz: sai todo mundo, só entra o pai, a mãe, a filha e os discípulos. Então aqui eu aprendo que o primeiro personagem tem nome, tem classe social, tem casa e tem família. Mas a segunda personagem não tem nome, não tem classe social, não tem família, não tem casa. E pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus olhou para mim e disse: entendeu, Igor? O mesmo Cristo que atende quem tem nome, quem tem classe, quem tem casa e quem tem família, é o mesmo Cristo que para atender quem não tem nome, quem não tem casa, quem não tem classe. Olha pra cá. Deus olhou para mim e disse: Igor, quem faz a acepção de quem ajuda ou quem não ajuda é o homem. Posso falar, pastor? Quem faz a acepção, Manuel, de quem estende a mão ou quem não estende é o homem. Eu vou falar, ultimamente meu vovô sempre dizia na mesa, meu amigo, na mesa, quando a gente estava reunido com os filhos e o neto, ele sempre aconselhava e dizia: olha, ultimamente nós valemos aquilo que temos. Ultimamente o povo te dá valor por aquilo que você tem.
Tem, mas nas mídias sociais, cá para nós, na era da mídia social que estamos vivendo hoje, não é necessário nem ter, basta você fingir que tem, que alguém já vai te valorizar. Você não precisa nem ter um carro do ano, pastor, bastou você entrar dentro de um, fazer um story, todo mundo vai olhar e dizer: pronto, vamos valorizar ele. É o homem que acolhe quem ele quer e quem não quer ele deixa de lado. Eu vou falar, Jesus, é o homem que escolhe, tem dinheiro a gente abraça, não tem deixar de lado. É o homem que olha e diz assim: tem carro do ano, a gente acolhe, quem não tem deixar de lado. Mas o Deus dessa igreja, o Cristo da Bíblia, e o pastor falou de uma forma muito linda, ele não faz acepção de pessoa, ele abraça quem tem, mas também quem não tem. O mesmo Cristo que para atender um homem que tem nome, classe social, família, casa, é o mesmo Cristo que atende uma mulher que só tem doença e não tem mais nada. Mas como eu disse, eu não quero falar de Jairo, eu quero falar da mulher. Nós vamos ver então nesse texto que o momento em que Jesus está indo em direção à casa de Jairo, vai acontecer todo um reboliço. Mas olhe bem para cá. Antes de eu chegar aqui, eu preciso entender alguns pontos. Todo mundo sabe, todo quem é mulher aqui sabe, melhor dizendo, que por volta dos 10 aos 13 anos de idade, varia muito em questão das mulheres, chega um período da regra ou do ciclo da mulher. E todo mundo sabe que quando chega uma surpresa para as meninas, e as mulheres também, não é todo mundo que gosta, ou as mulheres nenhuma gosta deste período. Antigamente todas as mulheres também, quando chegava neste período, diferente de hoje em dia, há alguns conservadores judeus que permanecem nessa mesma conservação. Antigamente a tradição era, pastor Claudinei, todo momento quando chegasse a regra ou o ciclo da mulher, para o homem ela era dada como imunda, como impura. Então naquela época ela precisava se retirar de casa. Isso me prendeu, porque hoje em dia, quando a mulher chega no ciclo dela, ela não está nem aí. A mulher trabalha, a mulher faz tudo, não pode parar a vida dela. Mas antigamente era diferente. Quando chegava o ciclo dela, quando chegava o momento da regra dela, ela se retirava de casa. Muitas das vezes tem mulher que dura 3 dias, umas dura 5, outras dura 7. Vai variar muito, meu pastor Claudinei, de cada organismo, de cada mulher, mas não é sobre isso que eu quero falar. Nós vamos ver então que toda mulher no contexto, um chama de ala vermelha, outro chama de acesso restrito, outro chama de momento de impureza, tem muitos nomes. Mas quando chegava o ciclo dessa mulher, ela precisava de se retirar da família, se retirar da casa, se retirar do marido e ir para este ambiente, este ambiente ela precisava ficar desde o primeiro dia até o último dia que acabasse. Primeira vez chegava ciclo, ou a sua regra, melhor dizendo, era uma surpresa. A mãe sentava com ela, viaja comigo na Bíblia que vocês vão entender. A mãe sentava com ela, ô glória, e quando a mãe sentava com ela, dizia: filha, chegou o seu momento, mas é rápido, filha, por 3 dias, ou 4, ou 5, vamos ver quanto tempo vai durar o seu, você vai ficar longe da mamãe, vai ficar longe do papai, mas já acaba, e você retorna para casa, e só mês que vem de novo. Imagina comigo. Porém, o texto vai dizer que nessa moça,
12 anos. Se é há 12 anos, ou ela começou no primeira regra dela, ou passou algum tempo e já começou a ter esse fluxo. Mas quero eu conjecturar que desde a primeira, quando aconteceu, porque nada me fere texto em eu conjecturar assim, pastor Claudinei, assim que chegou a mãe dela, explicou, falou: filha, fica tranquila, 5 dias, 7 dias, acabou, tu volta para casa. Porém, como ela foi preocupada e animada ao mesmo tempo, que há 7 dias retornaria, pastora Cibele, passou 7, passou 10, passou 30 dias e a moça não retorna. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e a moça não retorna. Até que todo mundo sabe que chega a 12 anos, a moça não podia retornar para casa. 12 anos dentro de um ambiente, sem ver mãe, sem ver pai, tentando todos os recursos e nada. Mas o que me motiva da glória é o versículo de número 25, ou melhor, 25, que diz assim, a partir do 25: então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido, melhor, versículo 27, ouvindo falar de Jesus. Pastor Claudinei, o que me prendeu foi a parte A do versículo 27, porque o texto vai dizer: e ouviu falar de Jesus. Eu acabei de dizer, pastor Silveira, missionária Nicole, se eles não der glória, nós dá a bênção, fica pra gente. Eu acabei de dizer que quando chegava o período de regra desta mulher, das mulheres, ela precisava ir para um ambiente isolado. Pastor está comigo? Ela ia para um ambiente isolado, sem acesso à família, sem acesso a ninguém, porque nesse ambiente isolado era dada como impura, imunda. O ambiente da imundície, o texto vai dizer: e ouviu falar de Jesus. Pessoal da mídia está comigo. Se eles entenderem isso, eu vou de novo. O texto vai dizer: Manuel, e ouviu falar de Jesus. A pergunta que eu fiz para Deus foi essa: como se ninguém passa lá? Como se ninguém entra lá? Como? Eu não sei se foi alguém que já estava lá dentro e já conhecia ele. Eu não sei se foi alguém que passou na rua e gritou. Mas o que eu sei é que ela ouviu. Bate na mão de pelo menos 2 pessoas assim, fala: ele vai chegar. Fala: o nome dele vai chegar, Manuel. O nome dele vai chegar. Fica tranquila, porque a mão do homem. Você pode dar glória enquanto eu bebo água? Tem mães preocupadas como o filho vai ouvir falar de Jesus. Tem pais preocupados. Tem maridos ou esposa preocupada. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, porque o meu nome chega onde a mão do homem não chega. Ouviu falar de Jesus. O texto então vai dizer, cheguei numa das partes que eu mais gosto, que quando ela escuta falar de Jesus, ela vê que a solução de tudo que ela tentou não adiantou, não achou solução. Todo mundo sabe, não viu médico, não achou médico, não achou cura, não achou remédio, porque uma coisa é certa: se dá para o médico curar, ele cura, mas tem certas coisas que o homem não cura.
Tem certas coisas que homem não trata, é só Ele. O texto então diz que ela ouviu falar de Jesus e ela teve uma brilhante ideia. Ela falou: eu preciso encontrar Ele, mas a questão é como? Que existia um decreto e uma sentença. E que decreto é esse? Que se ela saísse na rua do jeito que ela estava, ela poderia até ser morta apedrejada. A questão é como chegar perto dele. Mas a fé dessa mulher me motiva, porque em decreto nenhum, se alguém entender isso vai dar glória, decreto e sentença nenhum segurou a fé daquela mulher. Oh, irmãos, desceu aqui agora. Nós nunca vivemos em uma geração de uma fé tão pequena e tão abalável, porque qualquer coisinha já quer parar, qualquer coisinha já quer desistir. Pastor falou de uma forma muito clara, mas Jesus está dizendo para alguém: a fé tem que ser inabalável. Escute, o texto então vai dizer que ela se levanta. Eu vejo, talvez seja alguma brecha, alguém deixou a porta aberta, ou de alguma forma ela conseguiu sair desse ambiente fechado, e ela vai em direção a Jesus. Todos então sabem que ela rompe a multidão. Cheguei onde eu queria. Jesus está indo para a casa de quem? Oh, povo bom de Bíblia. Jesus está indo para a casa de quem? E Jesus indo em direção à casa de Jairo. De repente, Jesus para. Escute bem aqui. Olhe bem para cá. Olhe bem para cá. Quem gosta dos evangelhos e já leu os evangelhos sobre os 3 anos em que Jesus passou na terra, você vai ver que aonde Jesus pisava, raras vezes que ele ficava sozinho, raras vezes que ele ficava com poucas pessoas. Aonde Jesus ia, aglomerava uma grande multidão. O texto sempre deixou claro que ia com ele uma grande multidão. Mas, pastor, posso falar? A multidão não significava nada. Olha aí, meu Deus, é forte. Eu vou de novo. A multidão nunca significou nada. Por quê, pastor? Porque cá para nós, posso falar, pastora Cibele? No culto de Jesus não é todo mundo que vai por ele. No culto de Jesus não é todo mundo que vai lá para ele, por ele, melhor dizendo. No culto de Jesus tinha gente que ia lá pelo pão que ele dava. Por que o pão que ele dava? Porque, para quem não sabe, Jesus terminava de pregar e alimentava a multidão. Quem se lembra da multiplicação? André falou: dispensa o povo porque não tem mais nada para dar. Tem gente que só ia para ver o Jesus para comer pão, como também tem gente que só ia no culto de Jesus para curiar, como também tinha gente que ia para o culto de Jesus para observar, ou para aquilo que ele proporcionava, e nunca para ele. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Deus olhou para mim e disse: Igor, multidão nunca me movimentou, multidão nunca significou nada. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Ele falou: pode ler todos os momentos em que Jesus estava na multidão. Enquanto ele estava na multidão, pastora Cibele, ele não fazia nada, mas quando apareceu um diferenciado no meio da multidão, pastor, não estou entendendo. Multidão por multidão não influencia em nada. Jesus está dizendo: eu estou procurando um no meio da multidão que se destaca. Como assim? Fala mais, pastor. Eu vou. Jesus estava no meio de uma multidão em Marcos 10:46, porque o cego ouviu o barulho da multidão, mas o texto não diz que Jesus estava fazendo alguma coisa. Bastou o cego no meio da multidão começar a clamar. Escuta. Multidão não influencia em nada, porque no meio da multidão Jesus também pode não estar fazendo nada. Dói isso daqui, glória, até diminui, porque às vezes a gente é tão influenciado pela multidão, pastor Claudinei, mas Jesus está olhando e diz assim: a multidão e eu não estou fazendo nada. Tem muita gente, mas muita gente atrás do meu pão, atrás de curiar, atrás daquilo que eu proporciono, mas ninguém está aqui por causa de mim. Mas sabe o que me motiva da glória?
que sempre no meio da multidão tem um. Entendeu? De mão levantada lá, 1, 2, 3. Quando Jesus para, Jesus olha para um, olha para outro e diz assim: quem me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: Jesus, desculpa a minha sinceridade, mas como assim quem te tocou? Olha a multidão que te aperta e te oprime, e o Senhor ainda vem perguntar quem tocou? Eu imagino que Jesus na hora olha para eles e fala assim: vocês que não estão entendendo, porque é totalmente diferente opressão e aperto e toque. Pastor, isso é lindo. Existe uma diferença em apertar e tocar. Eu não estou perguntando quem está me apertando. A irmã está comigo. Ô pastor, Jesus olha para o discípulo e fala: eu não perguntei quem está me apertando, eu perguntei quem me tocou. Sabe por quê? Multidão que aperta não extrai nada, mas um que toca extrai virtude. Eu vou de novo para ver se tem alguém que dá uma glória melhor. Multidão que aperta não extrai nada, mas um que toca extrai virtude. Jesus está dizendo aos discípulos: vocês não estão entendendo? A viagem toda está todo mundo me apertando. Existe uma diferença, irmão, em apertar e tocar. Quem aperta não extrai nada, mas quem toca extrai virtude. Porque no aperto da multidão Jesus não falou nada, mas no toque da mulher ele falou: eu senti que saiu virtude. Ô pastor, isso é lindo. O que tem de gente que aperta e oprime Jesus, só vem pro culto para oprimir, só vem pro culto para apertar. Vai doer, mas eu preciso falar. O pastor tá ali comigo. Tem gente que só vem para oprimir e apertar Jesus. Tem gente que só vem para carregar e dar peso no culto. Tem gente que só vem para oprimir Jesus. Se o Senhor me der, eu adoro, mas se o Senhor não me der, eu paro e desvio. É opressão. Jesus está dizendo: quem aperta e quem oprime não extrai nada. Sabe por que muita gente entra no culto desse e sai da mesma forma? E sai da... Nunca foi sobre aperto, irmão. Sempre foi sobre toque. Aperto é exagerado, toque é delicado. Aperto é exagerado, toque é delicado. Tem gente que apertava ele para tentar extrair alguma coisa que ele não dava através do aperto. Essa mulher veio e ela entendeu isso desde o princípio. Olhe para cá, que ela disse no começo: se eu tão somente tocar na orla do seu manto. Eu não sei, mas eu posso conjecturar, sem ferir o texto. Pastor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, mas eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo já ministrou no coração dela antes dela sair do ambiente, que ela não podia sair. Já olhou e disse: não aperta, toca. Não aperta, toca.
toca. Jesus parou. Cheguei onde eu queria, caminho para o final. Jesus parou. Quando Jesus para, pastor Claudinei, ele diz: quem me tocou? Alguém olha para ele e fala: Senhor, está todo mundo te apertando, o negócio está doido aqui, olha a multidão. Olha, quem já foi aqui no Braz ou na 25 no final de ano sabe como é que é. Quem pega trem 5:30 da manhã sabe como é que é. É muita gente, Jesus, é muito aperto, nem eu sei. Mas Jesus está dizendo: vocês não estão entendendo. No meio de um monte de aperto eu estou sentindo toque. Pastor, sabe o que Deus falou para mim? No meio de multidão que aperta, eu ainda reconheço os toques dos sinceros. Jesus, desculpe, irmãos, não é desabafo aqui não, mas no meio de um evangelho de tanto aperto, no meio de um evangelho de tanta falsidade, no meio de um evangelho de tanta hipocrisia, Deus ainda reconhece o toque dos sinceros. Se tivesse 3 entendendo o que eu estou pregando aqui, Jesus está dizendo: eu ainda reconheço o toque dos sinceros. O aperto da multidão não extrai nada, mas o toque do sincero, eu sinto sair virtude. Tem sincero aqui na IGD ainda? Tem Quando então Jesus para? Cheguei onde eu queria. Vocês percebem que eu li só um versículo. Então a mulher, versículo 33. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, tremendo e temendo, aproximou-se dele e contou toda-lhe a verdade. Isso me prendeu. De todo esse texto, esse versículo é a parte C, a última, me prendeu. Porque olha para cá. O texto diz que quando Jesus pergunta: quem me tocou? Ela imediatamente, quem me ouve, diga amém. Amém. Imediatamente, Manuel, se apresenta. Da mesma forma que Jairo fez, ela também fez. Foi para os pés. Mas aí os pés já vem outra mensagem. Quando ela chega nos pés de Jesus, o que me prende é o final do versículo. E qual é, pastor? E contou-lhe toda a verdade. Eu li e reli esse texto umas 300 vezes para mim poder entender, pastor Sibeli. Como assim contou-lhe toda a verdade? Jesus olhou e disse: Igor, você percebeu que a tradição trazia sobre ela um jugo e um peso que ninguém poderia, pastor, isso é lindo, ninguém poderia saber quem ela era. Ela veio do ambiente até Jesus se escondendo, porque ela poderia ser apedrejada. Ela passou a vida dela se escondendo para ninguém saber quem era ela. Mas quando ela chegou nos pés de Jesus, ela contou toda a verdade. Olha mais. Pastor, não entendi. Eu falei: Deus, não estou entendendo. Deus olhou para mim e disse: Igor, o caminho todo ela veio se omitindo, o caminho todo ela veio se escondendo para ninguém saber quem era ela. Mas os pés de Jesus não é lugar de omissão, os pés de Jesus não é lugar de falsidade. Deus olhou para mim e disse: os meus pés é lugar de verdade. Não entendi, pastor. Eu vou soltar e vai pegar no coração de alguém isso daqui. Sabe por quê? É pro teu chefe que tu tem que chorar a noite toda de madrugada, e quando o despertador tocar, tu colocar uma cara, um sorriso na cara, no rosto, e ir trabalhar como se nada tivesse acontecido. É pro teu chefe que tu tem que ser assim. É pra alguém de dentro da tua casa que tu sabe, pastor, que se você desmoronar, a casa cai. É pra tua casa, mulher, que tu tem que fingir ser forte, sendo que por dentro tu tá quebrada. Ei, pai de família, é pra tua esposa que às vezes você finge estar sorrindo. Pastor, eu tô pregando para alguém que tá sorrindo, mas por dentro tá chorando. Eu tô pregando para alguém que se finge forte, porque sabe que se desmoronar, a casa cai. Tem marido que depende, tem filho que depende. Eu tô pregando para homens, pastor, que acorda de manhã e vai trabalhar se fingindo de forte, mas enquanto tá na condução, ou enquanto tá dirigindo um carro, tá gritando desesperado, dizendo: eu não aguento mais, eu vou quebrar. Mas quando chega em casa, vem as crianças, vem a esposa, coloca um sorriso
sorriso e fala que está tudo bem. Mas Jesus está dizendo: nos meus pés, tu não precisa fingir que é forte. Nos meus pés, pode chorar. Diga assim para ele: nos pés de Jesus tu não precisa mentir. Fala: nos pés de Jesus tu não precisa omitir. Fala: nos pés de Jesus tu pode falar que tu tá fraco. Nos pés de Jesus tu pode contar. Remate, ó remaia. Remanacala machori micando remar. Ichopapacando remaria. É para o exército que Naamã mostrava ser forte. É para o exército que Naamã tinha que ter a armadura. Mas no Jordão, falar um negócio pra vocês. Quem me dá mais 5 minutos, diga amém. Amém. Deus me deu essa mensagem no dia que eu estava igualzinho que eu estou pregando. Eu li uma certa feita. Eu vejo lágrimas nos olhos de pessoas, pastor. Em um livro eu li certa feita que dizia assim: o pregador é aquele que sai de casa chorando por causa das dores, mas sobe no altar sorrindo por causa das almas. E eu lendo esse texto, e quando eu li essa parte e conta ali toda a verdade, eu cheguei para pregar na igreja, subi no altar quebrado, moído por dentro. Antes de eu subir, minha esposa conversando comigo no carro e falando o que tinha acontecido, sobre coisas que falaram pelas costas. Isso dói muito, mas enfim, não entra um caso aqui. E foi justamente nesse período, eu dentro do carro quebrado com a minha esposa, quase chorando, e indo para a agenda, e eu pregando, chorando. Eu ia pregar esse texto, mas em momento nenhum, pastora Cibele, tinha chegado essa revelação. Eu ia pregar sobre o momento em que ela toca, só ia parar. Mas Jesus falou: lê o versículo 33. Por quê, pastor? Quando eu cheguei na porta da igreja, arrumei o terno, arrumei a gravata, a recepção me recepcionou com aquele calor, aquela alegria. Foi quando eu tive que colocar o sorriso no rosto. Sônia Nicole, subi para o altar, os obreiros tudo me abraçando. Oh, meu pastor, o senhor está bem? Eu falei: estou bem. Vamos dar lugar hoje? Vamos dar lugar. E por dentro quebrado. Foi quando eu li, pastor, e Jesus falou assim: para eles você finge que está tudo bem, mas nos meus pés é ambiente de verdade. Diegão, pastor Diego, isso me prendeu, porque Jesus falou assim para mim: para eles finge sorriso, né? Mas nos meus pés conta quem você é. Porque Jesus gosta de sinceridade. Jesus olhou e falou: quem me tocou? Ela se aproximou, e eu encerro agora. Ela se aproximou e disse toda-lhe a verdade. Pensamento meu, eu imagino que ela vai falar assim: faz 12 anos que eu estou assim. Não sei mais como que é o rosto da minha mãe, não sei mais como é o rosto do meu pai, não sei mais nem onde eu moro. Esqueci o caminho da minha casa. Já gastei todo o dinheiro que eu tinha. Vim aqui fugida, ninguém pode saber que eu estou aqui, porque senão eu vou morrer. E agora eu estou debaixo de uma sentença. Só que sabe o que me dá motivo de dar glória? Que o texto diz que ela está, ou melhor dizendo, a tradição trazia em cima dela uma sentença. Porque se quem descobrisse que ela estava sangrando, poderia ser morta. Tinha um fardo nas costas dela. Só que quem chega nos pés de Jesus e conta a verdade, o texto diz assim, Jesus dizendo: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave.
Fica de pé no seu lugar. Eu vou orar por alguém agora que está debaixo de uma sentença. Eu vou orar por alguém agora que está debaixo de um jugo. O pastor falou da ceia do fortalecimento. E quando eu subi no altar, ele falou assim para mim: Igor, pega aqui, vamos subir para o altar. No altar se ajoelha, toma. E ele falando de Elias, isso me prendeu. Porque Elias na frente de Jezabel é o profeta que fala: não vai chover. E não chove. Mas debaixo da árvore, nos pés de Jesus, é o que pede a morte. Isso é muito lindo. Coloca a mão no seu coração. Porque quando ela expõe a verdade nos pés de Jesus, missionária Nicole, tem como cantar? Tá com a nenê? Não, fica em paz, fica em paz. Quando ela coloca, senta nos pés, ou ajoelha nos pés de Jesus, coloca a mão no coração. O texto diz que ela conta a verdade. E quando ela conta a verdade, fecha os olhos. Jesus olha para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Não, eu vou de novo. A tua fé te salvou. Sabe o que é isso? Era Jesus dizendo: nos meus pés tu não precisa se omitir, se esconder, porque eu te conheço e a tua fé gera milagre. E o texto diz que imediatamente, tudo que ela demorou anos e não conseguiu, gastou e não tinha, quando ela reconheceu toda a verdade, pastor, o texto diz que estancou o fluxo de sangue dela. Pastor, o que o senhor quer fazer agora? Eu quero que você ore. A missionária Nicole vai cantar, eu vou começar a orar. Mas antes de eu orar, posso entregar um álcool? Essa moça aqui, ó, isso. Estende as duas mãos, filha. Congrega aqui. Muito prazer, não a conheço. Mas eu posso ser profeta para a senhora? O altar responde. O altar não deve nada para ninguém. Mas o altar também requer compromisso. O altar também requer fidelidade. Sabe por que eu digo isso? Porque Jesus olha para mim e fala assim: manda ela se aproximar do meu altar. Manda ela se aproximar do altar da oração. Manda ela se aproximar, porque eu tenho um chamado na vida dela. Eu olho para você, eu vejo um manto que te envolve. Eu vejo um manto muito forte que te envolve. Manto esse que eu vejo mulher que era de oração. Eu vejo uma ferramenta enferrujada na tua mão. Se a igreja estendesse as duas mãos para ela, ficava melhor. Pastora Cibele, a ferramenta está tão enferrujada. Eu olhei e falei: Deus, o que é isso? Deus falou assim para mim: ela usou tanto. Já usou tanto, mas está parado. E o manto que envolve é um manto que tira um jugo. Meu Deus do céu. O manto que envolve é um manto que tira um fardo que colocaram em cima dela. Porque diz o Senhor: alguém que aponta dedo, alguém que julga, alguém que dá sentença. O homem dá sentença, mas eu sou aquele que tira o jugo. O homem joga o fardo, mas eu sou aquele que coloca o meu fardo leve. Diz o Senhor: o manto que te envolve é um manto de renovo agora. Para tu saber que é Deus que fala contigo, diz o Senhor: aqui tu não precisa se fingir ser forte. Aqui tu não precisa fingir que está tudo bem. Aqui tu pode chorar a dor da palavra maldita. Aqui tu pode chorar a dor da fala que doeu mais que um tapa. Aqui tu pode chorar a dor de um ex-líder que machucou. Diz o Senhor: